pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso podcast, Amurel Pode Mais, o podcast oficial da Amurel. Um projeto desenvolvido pelo Departamento de Comunicação da Amurel. A gente está gravando aqui na nossa sede, com os nossos equipamentos. É sempre legal frisar isso, a importância de estar produzindo esse podcast aqui na Amurel. E quem está aqui comigo hoje é o nosso prefeito de Imbituba, já está no seu segundo mandato, presidente do CISAMUREL, do Consórcio Intermunicipal de Saúde, e médico também, Dr. Rosenvaldo Júnior. Seja bem-vindo, prefeito, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Satisfação, prazer a gente poder estar aqui junto, conversando um pouquinho, né? Conversando aí com quem pode nos assistir depois e falar um pouquinho de Imbituba, da Amurel, do prefeito Rosenvaldo Júnior, né? Vamos discutir aí. Prefeito, a sua profissão é médico, né? Então, em alguns momentos a gente vai falar com o doutor Rosenvaldo, para as pessoas que às vezes até parece que esquecem, né, prefeito, porque já está no seu segundo mandato, deixou um pouco assim, não deixou a medicina de lado, mas o exercer da profissão ficou um pouquinho ali de escanteio, né? Na verdade, até hoje, ao longo desses quase 7 anos já completos de mandato, eu mantenho atendimento na área de medicina, né? Então, hoje, por exemplo, hoje pela manhã, eu estava no consultório. Né? O prefeito continua, então, confesso. E eu estava vindo para cá, alguém me mandou mensagem assim, dá para dar uma passada no hospital, tem paciente internado? Então, a gente mantém a atividade, até porque por isso, né? Minha profissão é a medicina, é a cardiologia, a gente está nessa missão, né? E é uma missão, né? Estar à frente de um município, estar à frente da prefeitura de Imbituba. Mas é uma missão que tem o seu prazo definido, né? Em 2024, dezembro do ano que vem, a gente cumpriu a nossa missão, né? E vamos continuar na profissão que eu escolhi, que é a medicina. No começo do mandato, algo chamou a atenção, foi que o prefeito atendeu também no posto de saúde, né? Nessa falta, às vezes, de médico, nessa loucura, quer dizer, botou a mão na massa. Foi verdade, isso é uma dificuldade que a gente tem, né? E os municípios ainda têm hoje, né? A gente tem uma dificuldade de manter os médicos, de fidelizar os médicos nas unidades de saúde. E na época que acabou os mais médicos, né? Que acabou naquela mudança de governo, tiraram os mais médicos, Imbituba perdeu de uma vez só 5 ou 6 profissionais. E aí a gente com dificuldade, os médicos que estavam cobriam 3, 4 comunidades, só que fica aquela coisa, né? Tu não consegue atender nenhuma nem outra bem. E aí a nossa secretária de saúde, na época, Graciela, assim, prefeito, não sei mais o que fazer, estou pensando até em falar contigo para atender, assim, já devia ter falado, vamos lá, eu faço pelo menos, a gente tem a nossa agenda no município, mas a gente tira um dia na semana, visita aí 2, 3 comunidades para a gente poder estar atendendo, né, e deixando, pelo menos tirando aquelas pessoas que têm uma urgência maior, que têm uma preocupação maior. E a gente fez isso na época, né, nesse sentido. Hoje, graças a Deus, as equipes estão completas, né? Como é que foi na época, prefeito, de receber o cidadão para ter o atendimento médico, mas já tinha algum pedido de rua, alguma coisa? Foi. Isso acontece até hoje, né? Até hoje, quando eu estou em atendimento, né, mesmo quando estou no meu consultório, que a gente atende, tem pessoas que vão lá e prefeito, lembra da minha rua? Né? ou o pós da minha lâmpada queimou, não foram arrumar ainda. Tem esse tipo de situação, ainda acontece. Mas na época, assim, primeiro, na época as pessoas se sentiam agradecidas, né? Pelo fato de eu, enquanto prefeito, estar atendendo, apesar de que eu falava para as pessoas, não, mas a obrigação é minha, né? Eu sou o prefeito, não tem médico, o que eu posso fazer? Então, já que eu sou médico, eu venho aqui para suprir essa falta. Então, foi bacana isso, o sentimento de gratidão das pessoas, né? De poder estar ali, e claro, aí aproveitava assim, prefeito, essa rua aqui, precisa de calçar. O que eu acho curioso é que foi um destaque na mídia, mas se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente tem aqui, que também vai passar por aqui no nosso podcast, o nosso prefeito Hélio, que é da área da engenharia. Quer dizer, o prefeito Hélio atuar na área da engenharia, dar pitaco nos projetos e tudo mais, parece uma coisa normal. Mas cada político tem a sua profissão e às vezes atua de forma... Mas o prefeito que é médico, de repente, atendendo no posto, parece algo incrível, né? É verdade. E assim, acontece, às vezes, por exemplo, tem pessoas que vão procurar a gente para solicitar um remédio. Assim, prefeito, o médico receitou esse remédio e o SUS não fornece. Assim, tá, mas esse remédio o SUS não fornece, mas fornece esse, né, que tem o mesmo efeito. Então, tem essas coisas que a gente precisa também, às vezes, estar colaborando. E, assim, o Hélio tem uma grande vantagem, porque o prefeito que entende de engenharia... Sim, hoje em dia...
por mais que um problema muito sério nos municípios é a questão da saúde, de resolver, porque eu acho que mexe com a vida das pessoas, né? Então, por mais que a gente possa botar uma importância muito grande, por exemplo, para a educação, que pensa no futuro, acho que a saúde é o presente, né? Se você não resolver a saúde, você pode não ter uma continuidade de uma vida, por exemplo. Não tem futuro, né? Não tem futuro, né? Não, realmente a saúde é importante e assim, o grande problema é que a gente tem uma carência muito grande na saúde, né? Na verdade, eu falava isso, né? A pandemia trouxe isso para a gente, trouxe o valor que é o SUS para o nosso país, né? E o nosso país não sofreu uma catástrofe maior porque a gente tem o SUS estruturado. E Santa Catarina é exemplo ainda, né? No país de Santa Catarina, de ter uma estrutura de saúde melhor do que outras unidades federativas. Então, a gente vive num lugar abençoado nisso também, né? Temos um sistema único de saúde e a pandemia mostrou a importância disso, né? E nós estamos no estado em que esse sistema único ainda tem uma qualificação melhor. Mas, mesmo assim, a gente sabe o quanto é deficiente, né? O quanto a gente precisa estruturar melhor o SUS, o quanto a gente tem dificuldades de acesso a tratamentos de ponta. E eu sempre falo, o Brasil é um dos países que tem a medicina mais avançada do mundo. É tão avançado quanto países europeus, quanto a América do Norte, só que essa medicina avançada não é para todo mundo, né? Infelizmente. Então, é nesse ponto que a gente precisa chegar, precisa evoluir. E aí, claro, precisa de investimento. E investimento que deveria ser, por lei, tripartite, né? União, Estado, município, acaba que estão sempre batendo aqui na minha porta, na porta dos colegas prefeitos aqui, porque é quem eles conhecem, quem a população conhece, e de quem vem e para quem vem a cobrança. Então acaba que os municípios estão cada vez mais assumindo compromissos com os tratamentos das pessoas, com exames, com consultas especializadas, com tratamentos especializados que deveriam ser obrigação do Estado, que tem recurso maior, da União, que tem recurso maior, mas é a gente que está ali na ponta, a gente que vê o sofrimento das pessoas e que tem que resolver. A gente volta na mesma tecla, né, prefeito? O tal do pacto federativo, né? Os recursos que vão, na grande maioria, para a União e voltam, na grande minoria, para os municípios, né? Esse é um grande problema. E aí esse pacto não sendo cumprido sobrecarrega um dos entes, né? Então, hoje, é difícil, a obrigação do município é investir 15% do que arrecada em saúde. É difícil o município que não investe em torno de 25%, 30%. E 15% não resolve, né? Aliás, o 25% talvez não resolva. Exato. E aí acaba que a gente está investindo mais para tentar resolver um problema que está ali na nossa porta, que está batendo na nossa porta, só que a gente precisa também, como a gente falou no início, calçar a rua do cidadão, a gente precisa cuidar da iluminação, a gente precisa cuidar das escolas. Então, quando tu hipertrofia um setor no teu orçamento, assim, estou investindo 25%, 30% em saúde, e a gente divulga isso até pela importância, estou investindo 30% de saúde esse ano, só que para isso eu deixei de investir mais em outras coisas, né? Então, a gente acaba desbalanceando o orçamento que a gente tem. E lá atrás, quando o prefeito decidiu, aliás, quando o doutor Rosenvaldo decidiu entrar para a política, como é que foi isso, assim, essa construção, a família, de repente, tu vai mesmo, e os pacientes, mas doutor, tu é maluco, tu vai entrar nessa? Como é que foi essa... Tem pacientes que diziam que não, eu não vou votar em ti para não perder o médico. Para não perder o médico. Isso aconteceu bastante. No meu caso, eu acho que boa parte dos prefeitos, dos políticos, a coisa não acontece assim de um dia para outro, né? É uma construção, é uma coisa gradativa. E se eu fosse, quando estava saindo da faculdade, saindo da residência médica, voltando para Imbituba, nunca que eu pensei assim, um dia eu vou ser prefeito da cidade. Não é uma coisa que tu pensa. Mas aí tu volta para a tua cidade, eu voltei como cardiologista, só tinha eu cardiologista atendendo na época, e tu vai atender um paciente infartado, não tem medicação para tu fazer para o infarto, não tem uma ambulância UTI para transferir o paciente, assim, tem muita coisa que melhorar. Aí vem aquela pergunta, alguém precisa fazer alguma coisa. Aí assim, vou participar do Conselho Municipal de Saúde, aí começa a participar do Conselho Municipal de Saúde, e daqui a pouco vem um convite, tu não quer entrar no nosso partido aí? E foi assim que foi acontecendo, né? E até que eu me candidatei outras vezes e não me elegi, né? Aí na minha eleição aconteceu em 2016 e aí a gente está aí até hoje. E teve a oportunidade também de presidir a Murel, né? Conta um pouco dessa experiência. Tive a oportunidade de presidir a Murel e foi por um período mais curto, porque foi justamente no ano que eu precisei sair... Por conta da reeleição, Por conta da reeleição.
E, por outro lado, foi um ano que a gente estava envolto naquela questão da pandemia também, né? Então, e o fato de eu ser médico trouxe uma demanda grande também, a imprensa procurando muito, e a Amurel, como é que vai ficar? Então, foram questões bastante... Foi um aprendizado grande, né, poder estar à frente da Amurel, uma honra, né, poder estar à frente da Amurel, e um aprendizado grande para nós todos, enquanto gestores, essa questão de enfrentar a pandemia, aquela questão de fecha tudo, não fecha tudo, é um problema que até hoje a gente lembra e se emociona porque foram dias difíceis. Quem está acompanhando também, graças a Deus e aos esforços de muitas pessoas, a gente passou por isso, né? De alguma forma perdemos muitas vidas, que uma vida que fosse perdida já seria algo incrivelmente lastimável, mas eu acho que, na medida do possível, foi feito um bom trabalho. Eu acho que, na verdade, se salvou muitas vidas com o posicionamento dos prefeitos e com a união dos prefeitos. Né? Eu acho que isso é importante, né? A gente não tem como contabilizar quantas vidas a gente salvou, né? Mas, com certeza, né, a mobilização, a união... Os esclarecimentos, né? E às vezes a gente, mesmo enquanto médico, não tinha muito o que fazer, mas o fato de eu fiz algumas lives lá, e às vezes tinha live que eu fazia que dava 3.000 pessoas simultaneamente assistindo numa cidade como Imbituba, isso é incrível. E esse poder de esclarecimento foi muito importante para as pessoas, né? De tranquilizar as pessoas, de mostrar quais eram os caminhos, até porque era tudo muito novo, inclusive na medicina, né? A gente estava aprendendo a lidar com isso também. Mas é uma questão importante. E com certeza, né, essa união e dos prefeitos, as atitudes tomadas e a forma como foi trabalhado, eu acredito que a gente tenha salvo muitas vidas. E daí você assume também a coordenação, a presidência do consórcio do CIS Amurel e reeleito mais uma vez, né, continua no consórcio. Acho que daí se sente bem no consórcio, por ser o médico, por ser da área, por toda essa experiência. Acho que o desafio grande agora é ampliar e fortalecer o CIS Amurel, né? Exato, nós fomos demandados por isso, né? Os prefeitos fizeram essa cobrança e é justa, e que bom que eu estou nessa fase, né? A gente vinha, o CIS Amurel funciona já há alguns anos, né? Nós entramos já com ele em funcionamento, mas chegou um momento que os prefeitos me provocaram assim, prefeito, a gente precisa melhorar o CIS Amurel, precisamos atender mais, precisamos ter mais opções de tratamento, e aí a gente... Com essa cobrança, a gente aceitou o desafio e estamos reestruturando, ampliando o CIS Amurel para que a gente possa fornecer mais exames, mais consultas, que a gente possa licitar e talvez trazer algum tipo de economia para os municípios. Então, montamos uma equipe maior aqui e estamos trabalhando nesse sentido. É mais um desafio e eu acredito que a gente vai colher, já estamos colhendo, né, mas vamos colher muitos outros resultados positivos. A gente acompanha e percebe assim que tem uma certa melhora na saúde a cada ano por conta dos projetos e das políticas públicas que são ou criadas ou ampliadas, né, ou fortalecidas. Queria que o prefeito falasse um pouco disso, assim, e qual é o principal desafio da saúde? Onde que está, talvez não para resolver o problema total, mas onde que precisa ter um olhar com mais carinho, assim? O tempo passa, as mudanças acontecem e a gente não se apercebe disso, né? Eu falo assim, é tipo a cidade da gente, as pessoas às vezes chegam em Imbituba e assim, como a cidade cresceu, como está diferente, não sei o quê. Pessoa que ficou 10 anos fora, 5 anos fora. A gente ali todo dia, a gente não se dá conta disso. É como ver o filho da gente crescer. O nosso filho a gente não vai crescer, os outros dizem, teu filho cresceu. Então, e na saúde acontece assim, na saúde é um exemplo disso também, e eu me formei médico, eu estudei na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu fiz estágio nos postos de saúde lá na UFSC, né? Atendi ali no bairro Carianos, o aeroporto, né? Uhum. Atendi na Barra da Lagoa. Na época, a gente tinha metildopa e captopril para tratar pressão e era só... 2 medicamentos na lista. Para tratar diabetes era só glibenclamida. E assim, tem outros remédios? Tem, mas esse aqui tem que comprar. Hoje não, hoje a gente tem uma farmácia, os municípios são obrigados até a ter uma farmácia praticamente completa. Então a gente tem uma gama de tratamentos que nunca se teve. E difícil o país que pode oferecer isso para o seu cidadão. Então, por isso que eu digo da riqueza que é o SUS. Agora, sim, a grande dificuldade que a gente tem
com procedimentos de média e alta complexidade, que são procedimentos caros, né, com exames mais caros, com procedimentos cirúrgicos mais caros, e que a gente tem dificuldade de conseguir isso pelo SUS. Por quê? Porque a tabela SUS não remunera ninguém adequadamente, ninguém quer fazer cirurgia pelo SUS, uma cirurgia mais complexa, um exame mais complexo. E aí tu não consegue cadastrar pelo SUS, nós enquanto setor público não podemos comprar por preço diferente do SUS, tem uma série de restrições, e aí a gente acaba trazendo um déficit nesse tipo de atendimento para os nossos cidadãos. Então, hoje, qual é a dificuldade que os nossos pacientes têm, que os nossos cidadãos têm na maioria das vezes? Em geral, não é atendimento na sua comunidade, não é o médico clínico geral, não é o remédio para pressão, não é o remédio de diabetes. É quando ele precisa de um procedimento cardíaco, de um cateterismo, quando ele precisa de um exame de alto custo, quando precisa de um medicamento especial, porque a gente não consegue isso a preço SUS. Então, o grande problema é isso, a gente não reajusta a tabela SUS há mais de 2 décadas, ninguém mais faz nada por aquele valor. O que é que os municípios fazem? Através do consórcio, a gente consegue contratar a preços diferenciados, mas acaba que onera, né, aquilo que a gente falou antes, acaba que os prefeitos, os municípios estão onerando os seus cofres ali com um gasto que não deveria ser deles, né, porque se a tabela SUS fosse adequada, a gente conveniava os hospitais, todo mundo iria fazer e não teria esse custo a mais para os municípios. E nesse, vamos chamar assim, nesse caldeirão de problemas que você tem para resolver, quer dizer, você gasta muito não só dinheiro, mas energia, mais trabalho em cima de tentar resolver não o sintoma, né, mas a doença, né? E a prevenção não se faz, porque assim, acredito, o município tem feito sua parte, mas quando passa para a parte do Estado, que é a média e alta complexidade, aí fica aquela tensão de tentar resolver. Ou seja, estamos curando muito mais doença e não estamos curando sintomas. E engraçado que ontem eu fazia uma reunião com uma comunidade lá da cidade. Eles foram lá para cobrar de uma rua, né? Foram cobrar uma rua lá que a gente precisa calçar, pavimentar, que é até no meu bairro, a Rua Virgilino Soares. E que fique registrado que vai fazer, né? Vamos fazer. O projeto nós já temos. Aí o pessoal está assistindo e comenta lá, ei, prefeito, a rua. E aí uma das pessoas, que foi até quem solicitou a reunião, que é um líder lá, um líder local lá, um líder comunitário, assim, prefeito, eu estava lendo outro dia, vocês estão investindo 6 milhões de reais por ano no hospital. Não é muito dinheiro para o hospital? E assim, a gente agora está sem médico aqui, porque o médico saiu, tem dificuldade de exames. Não era melhor investir isso? Assim, olha, o melhor é que a gente tivesse dinheiro para as duas coisas, né? Porque e foi o que eu falei, assim, se eu não investir esse recurso no hospital, a gente não tinha mais o hospital. Porque o hospital hoje faz uma cirurgia de apêndice, né? Um apendicite, vai receber R$300. Não paga nem a hotelaria do hospital, né? Nem a lavanderia, a alimentação. Então, se os municípios não tiverem também custeando isso, a gente não vai ter quem atenda as emergências, quem faça as cirurgias. Então, a gente acaba que hipertrofia um lado, como eu falei antes, né, e acaba faltando dinheiro para um outro setor. Então, é uma dificuldade que a gente deveria, sim, ter um suporte maior de Estado e União para esses atendimentos de média e alta complexidade, para que a gente pudesse focar os nossos recursos, os 25, 30 que a gente já gasta, então vamos gastar em prevenção, vamos fortalecer as unidades de saúde, vamos fortalecer os exames de baixa complexidade, para que a gente possa tratar as doenças antes de chegarem lá na frente. Parte do problema, prefeito, será que não seria também porque nós não temos uma cultura de prevenção? E digo as pessoas mesmo, né? Porque quando você faz os programas de prevenção de saúde, de qualidade de vida, de atividade física, você tem uma baixa adesão, pouca gente vai, né? Os programas envolvendo, e daí a gente acaba onerando o outro lado, né? Eu acho que sim, parte do problema é esse, mas esse é um problema que eu acho, se a gente ver historicamente, que o Brasil também está melhorando bastante. Hoje tu vê uma cultura de atividade física que não existia antes, é uma cultura de cuidado com a obesidade. O Brasil é um dos países que menos fuma no mundo. Então a gente tem uma cultura de uma vida mais saudável crescente na população mais jovem, assim. É a visão que eu tenho, né, com relação aí aos nossos pais, nossos avós. Sim. Então a gente tem esse cuidado um pouco melhor. Hoje é difícil a pessoa que não tira um dia na semana para ir na academia, ou pelo menos para dar uma corridinha na praia lá em Bituba, né, aqui na Beira-Rio. Então as pessoas têm esse cuidado nesse sentido. Agora, eu acho que tem um outro problema que encarece, e aí é um problema também cultural, de que a gente quer um exame para confirmar o que eu tenho ou para confirmar o que eu não tenho.
Exemplo, a gente chega no médico já dizendo, ó, eu quero um ultrassom. Eu quero uma tomografia. Eu quero fazer uma tomografia. Doutor, eu quero fazer uma tomografia do corpo inteiro. Né? Porque eu estou com isso. Ou se não, ele chega assim, ó, doutor, eu vim aqui para o senhor me dar um encaminhamento para o cardiologista, para o senhor me dar um encaminhamento para o neurologista. Ele já pede, né? Ele já pede. E aí o médico, a gente às vezes tenta convencer, olha, tu não precisa. O que é que tu tem? Me conta primeiro o que tu tem, vamos ver se tu precisa, né? Então tem essa cultura de que as pessoas encareceram também a medicina, né? Ninguém se sente satisfeito se o médico fizer um bom exame físico, fizer uma boa anamnese, uma entrevista, saber os problemas, tu vai diagnosticar 90% das doenças, sem precisar de exames complementares, pelo menos sem precisar de exames caros. Mas a pessoa, no meu caso, na cardiologia, a pessoa não se sente satisfeita se o cardiologista não pedir um ecocardiograma, não pedir um teste de esforço, e acaba que isso encarece. E, às vezes, a culpa também está do lado de cá, né, do lado do profissional, que, às vezes, também para se livrar mais rápido do paciente, ou, às vezes, até por motivos econômicos, pede esse exame, só que aí a conta vai sair... Vai a conta, entra para aquela fila, aí as cotas... Então, assim, para quem nos ouve, assim, olha, se você tem um bom médico, né, se o médico atencioso, que lhe escuta, que lhe examina, ele vai saber quais exames pedir. Eu acho que as pessoas... talvez o recado que fica é o seguinte, se você procura um médico no momento de dor, é porque você vai ouvir uma palavra que você tem que confiar, senão você não procura. A gente conversa muito com os familiares assim, para que vai no médico se não acredita, né? Quando você vai arrumar o seu carro, você acredita no mecânico e por aí vai, no advogado. Por que no médico é difícil, né, às vezes? Não, é isso, né? E tem muito isso, tem muito Google hoje em dia, né? A pessoa assim, o doutor Google. O meu sintoma eu vi que é isso daqui, o senhor não acha bom pedir esse exame? Vamos ver, vamos. A gente está falando muito de medicina, óbvio, porque o prefeito Rosenvaldo, como a gente já falou, que é médico e coordenador do CISAMUREL, presidente do CISAMUREL, e assumiu a Amurel também, a gente estava relembrando na época da pandemia, não tem como não falar desse assunto, mas Imbituba é um paraíso, né, prefeito? Vocês moram no lugar que a gente tem o privilégio, algumas vezes, de passar férias, né? Vocês moram o ano todo. Fala um pouco de Imbituba. Olha, eu sou um apaixonado por Imbituba, né? Eu cresci em Imbituba, não sou natural. Você nasceu em Maruí, né? Nasci em Maruí. Que é ali do lado, né? Mas com 7 anos eu fui morar em Imbituba, cresci lá e saí só para estudar. E aquela saída de todo imbitubense é assim, chegou sexta-feira, o primeiro ônibus que tem para voltar, a gente se arrancava para ir. Então é uma cidade maravilhosa, uma cidade assim bonita, né, com praias lindas, lagoas, um povo muito bacana. Então eu sou apaixonado por Imbituba e as pessoas, assim, os moradores têm muito esse sentimento de amor ao lugar que a gente vive. É uma cidade que mudou muito nos últimos anos, né? Hoje nós estamos, de acordo com o censo, passamos os 50 mil habitantes, né? 52 mil, se eu não me engano, somos o segundo já da Amurel, né? Passamos Laguna ali, estava meio na briga Laguna, Braço do Norte, Imbituba, mas no último censo aí em Imbituba teve um crescimento populacional, isso é o que a gente vê nas ruas, né? Então muita gente que a gente não conhece, que veio de fora por conta disso, por conta das belezas naturais, da qualidade de vida, de oportunidades que a cidade, oportunidades até econômicas, né? Que ultimamente a gente vem aí num período de crescimento bastante importante. Então, Imbituba hoje eu considero uma das cidades mais importantes do sul do estado e a tendência é que isso se mantenha. E a presença de Imbituba, o porto que a gente tem, né, a ferrovia, acaba que faz com que a nossa cidade, logisticamente, seja importante para toda a Amurel. Né? Então, eu ia citar que eu acho muito curioso, assim, ao Brasil afora, as cidades que são portuárias, elas têm uma característica talvez um pouco mais sisuda, um pouco mais industrial, e Imbituba é o contrário, né? Imbituba, na verdade, é um paraíso natural que cedia um porto, digamos assim. Essa é a visão, e eu acho que muito isso também por conta da população que a gente tem ali, né? Uma população muito acolhedora, e essa vocação para o turismo que a gente tem já de muito tempo, né? E acabou que isso trouxe uma população, veio gradativamente, uma população migratória, principalmente do Rio Grande do Sul, mais próximo da gente, que veio por causa do turismo, por causa da praia, então isso se ficou na cidade, né? Essa visão que a gente tem das belezas naturais, e é importante isso. Engraçado que eu tive há 2 semanas atrás em Brasília com o secretário nacional de Portos, e aí ele falava assim, Imbituba é o porto na praia mais bonita que eu conheço, né?
E assim, ó, eu concordo. E aí ele falou numa outra reunião, ele falou isso, que tinha gente de outros portos que ficaram meio com ciúme, mas a Praia da Vila, né? Sim. A Praia da Vila fica nos fundos do porto, né? E é onde já tivemos WCT, Campeonato Mundial de Surf, já tivemos título do Kerry Slater ali. Temos a Praia do Rosa, uma das baías mais belas do mundo. Temos agora, eu passei na semana passada, fomos lá ver uma obra ali que liga a Barra de Ibiraquera. Já temos baleia franca ali na Praia da Ribanceira. A gente poder avistar pelo menos duas. Já sobrevoou para avistar a baleia? O prefeito tem uma relação próxima assim com a baleia franca? Eu sempre fui um apaixonado pela baleia, né? Sempre levo as crianças para a gente ver. Assim, não sobrevoei ainda. Agora tá para voltar o turismo embarcado, né? E essa é uma. O prefeito já fez isso também? Não tive a oportunidade de fazer, mas assim que estiver disponível novamente, isso ficou... Fica aqui a cobrança, né, para o pessoal responsável por isso, tem que levar o prefeito para... Então, assim que isso estiver novamente em funcionamento, que a gente possa... É um dos sonhos que eu tenho, mas independente disso, né, fica o convite, porque a baleia se chama baleia franca pelo seu comportamento dócil. Né? É linda. Isso quer dizer que ela chega pertinho da praia, a gente vê a vista da praia e ela fica brincando ali na frente, né? Então é muito bacana. A gente tem um evento esportivo, e daí que particularmente eu participo, que é o Desafio Rota da Baleia Franca, que é 80 quilômetros que larga em Laguna, passa por Imbituba, né? E chega em Garopaba, e as pessoas vêm por conta da Baleia Franca, assim. Vem gente, inclusive, de fora do país correr, então é muito bacana. É fantástico. Prefeito, surfa, pesca... Não. Igual o presidente Samir também disse aqui que não pesca, mas se alguém pegar um peixe, ele faz na cozinha. O surf nunca me atraiu muito, assim, né? Hoje eu moro perto da lagoa, aqui na Lagoa Mirim, moro ali na Guaiúba, né? Então, ali eu brinco de caiaque, a gente tem ali com a família um jet ski, então eu brinco com jet ali com a família. Isso. Mas o surf nunca me atraiu muito, sempre fui meio medroso. E a pesca também não? A pesca eu pescava muito quando criança, meu avô era pescador, né? Então eu fui pescar com meu avô, ainda lembrava outro dia, hoje depois dos atentados terroristas, para entrar no porto é um trabalho, né? Tem uma série de restrições. Mas eu era criança, meu avô tinha uma carteirinha de pescador, com a carteirinha a gente entrava no porto e ia pescar lá fora, lá nos moles, eu ia muitas vezes com ele. E aí, com o tempo, a medicina, a prefeitura, acaba que a gente não teve mais tempo, né? Mas a pescaria até eu... A gente está se caminhando aí para o final do nosso podcast, né? Pô, é muito legal ter a presença do prefeito Rosenvaldo, que também está no seu segundo mandato e já está começando a planejar um final de mandato aí a partir do ano que vem. Prefeito, está vindo mais uma temporada de verão e eu acho que dessa vez, essa temporada é a que a gente não tem zero pandemia, porque a última ainda foi muito de algumas restrições, algumas culturas ainda mantém, mas eu acho que essa vem com tudo. Como é que Imbituba está se preparando para receber o turista? Olha, isso a gente tem que estar se preparando sempre, né? Em Imbituba, uma das coisas que eu queria trabalhar, quando lá em 2017, quando eu iniciei a gestão, e eu falava lá na campanha eleitoral, eu já falava, olha, eu acho que o turismo de Imbituba no verão ele está consolidado. Só que a gente precisa ter um turismo que seja para o ano todo, né? E isso é o que está acontecendo ultimamente. Então, assim, a BR duplicada, né, até para ir a Porto Alegre, para ir a Curitiba, ou para vir de lá para cá, né, é tranquilo. Então, as pessoas vêm muito para passar um fim de semana. Então, se hoje a gente for na Praia do Rosa, a gente teria fim de semana, a gente tem pessoas na praia circulando no centrinho a semana inteira. Assim está acontecendo na Barra, né? Então, a gente tem um turismo já consolidado. E aí, claro, no verão a gente tem que se preparar, porque acaba que a gente tem uma sobrecarga de gente, então tem que cuidar para não faltar água, tem que cuidar de uma série de infraestruturas que a gente está cuidando, melhorando a nossa segurança. A gente contrata no verão segurança privada e faz um programa que a gente chamou de Amigo do Turista, que é alguém que vai estar ali orientando. Estamos com obras em construção, o acesso à Barra da Ibiraquera vai ter um novo acesso, né? Então a gente que tenha uma dificuldade ali pela estrada, no verão as pessoas vão chegar já por uma via pavimentada, e a praia de muitos tubaronenses, que é Itapirubá, também vai ter o seu acesso novo ali por Imbituba. A gente está em obras agora, né? E a previsão é que a gente termine até novembro do acesso pela Roça Grande, o acesso por Imbituba, né? O acesso que existe hoje é um acesso que a gente está discutindo ainda, mas hoje seria por Laguna.
E o acesso por Imbituba ali pela Roça Grande a gente está pavimentando em asfalto, né, e deve ficar pronto até novembro. Então, quem chegar na cidade já vai ter, pelo menos, a estrutura viária já vai estar melhorada. Prefeito, obrigado por estar aqui com a gente, né, participar do Amurel Pode Mais. A gente também agradece o prefeito, porque afinal faz parte da diretoria da Amurel e está nos apoiando nesse projeto. É uma honra que a gente se encontra aí numa próxima conversa. Com certeza, a honra é minha, né? Para mim é uma satisfação a gente poder falar um pouquinho da pessoa, Rosenvaldo Júnior, da cidade, da gente, e da satisfação, da honra que é também poder estar gerenciando até final do ano que vem aí a nossa cidade em Imbituba e contribuindo um pouquinho aqui com a Amurel. Essa foi mais uma edição do Amurel Pode Mais, o podcast oficial da Amurel, projeto desenvolvido aqui pelo Departamento de Comunicação da Amurel. Curta, compartilhe, siga nossas redes sociais, agora também no Spotify, procure lá o nosso canal Amurel Pode Mais. A gente se encontra no próximo programa.